Fala, gurizada, tudo certo? Então, meu nome é Didon, esse é o meu primo Oscar, nós somos do canal Grenal dos Primos, e estamos aí para comentar os pós-jogos da dupla Grenal, né? Ontem tivemos Grêmio e Corinthians 1-1, e tivemos também Inter e o Galo Doido, 2-0 para o Atlético Mineiro contra o melhor elenco do Brasil, né? Então, estamos aqui para tratar dos jogos. Eu, em virtude de trabalho, não consegui assistir boa parte do jogo do Grêmio, consegui ver só o finalzinho e vi o segundo tempo do jogo do Inter, né? Então, só para contextualizar, mas assim que consegui ver os lances e estamos aqui para comentar aí os resultados. Oscar, assistiu o jogo? Como é que foi? Cara, assim, eu assisti os dois jogos, né? Apesar que o jogo do Grêmio começou ali às 8 e o do Inter às 9h30, então o finalzinho do segundo tempo do Grêmio eu não consegui pegar. Mas vamos começar a tratar do jogo do Grêmio aí. O jogo do Grêmio foi engraçado, né, cara? Porque veio um Corinthians não titular, faltando Memphis Depay, faltando Yuri Alberto e companhia limitada aí. E o Grêmio sofreu para conseguir um empatezinho numa arena mais uma vez aí, né? Em clima de Dias dos Namorados, aí com absoluto paz e silêncio para quem foi lá ter uma noite romântica, assim, né? Com pouca gente e tal. Mas brincadeiras à parte, um jogo que foi engraçado, que eu digo, porque assim teve muitas chances claras de gol para os dois lados, só que não foi um jogo tão bom. Sabe quando o jogo é bom, mas não tem chance clara de gol? Tipo assim, pô, esse jogo tá legal, tá lá e cá, mas não tem chance. Esse não, era um jogo que não tava tão bom assim, mas que do nada tinha uma chance. Alguém saía na cara do goleiro ou tinha um chute de distância e tal. E aí, assim, o Grêmio abriu, né, com um gol bonito do Bright White, um gol mesmo de camisa 9 assim, o cara que dá uma enganada no zagueiro, sabe quando o zagueiro vai muito afoito, assim, pra matar a jogada, ele só deu um come no cara e enfiou o pé, acho que foi de Né, o esquerda, né? gol foi bonito mesmo, foi Foi legal. bonito o gol, um gol de quem sabe, assim. Tava precisando, né? Porque tava bem abaixo da média aí né? Centroavante tem que fazer gol, é a função dele, né? E ainda Exatamente. mais numa uma circunstância daquela ali, assim. É igual a gente falava lá do Ricardo Matias, do Inter, lá no gol do Nacional lá. Cara, é aquele gol de centroavante mesmo, entendeu? Mas logo em seguida o Corinthians também começou a empilhar algumas chances aí e meteu uma bucha, né? Pra variar no nosso amigo Volpe chama golaço, né, cara? Um negócio impressionante. Dizem que ele tá sempre um pouquinho adiantado, mas eu acho que não é isso, cara, porque por exemplo, assim, ó, não é nem grenalizando, é só para dar ideia o exemplo do lance. Que a única coisa que eu consigo me lembrar agora, a defesa de mão trocada do Klemer no chute do Deco, eu acho, no Mundial lá. Cara, o Klemer tá um pouco adiantado, só que o Klemer não é dinossauro, o Klemer não é bracinho curto. O Volpe é bracinho colado, cara. O Volpe ele não consegue fazer uma defesa elástica, entendeu? Que é justamente quando tu pega essa bola que vai na veia. E outra, nenhum goleiro pega essa bola estando embaixo da trave, entendeu? Porque a trave é muito comprida. O goleiro tem que estar um pouco adiantado para ele fazer o movimento da mão trocada e tirar esse tipo de bola que vai na gaveta, cara. Só que o Volpe não Não, tem no condição, né? lance ali o Volpe nem sai do chão, né? Eu achei isso muito bizarro. Eu até não achei falha, assim, né? Nossa, uma Não, não é falha falha, clamorosa. mas é Mas, uma pô, sina que o tem cara que tem, fazer. cara. Desde a É, época do São exatamente. Paulo, assim, de tomar golaço e tal. Porque assim, ó, o que dizem de goleiro é, bah, o goleiro tem algumas falhas eventualmente, mas também tem que fazer os milagres eventualmente. O Volpe não faz nenhum milagre nunca, né? Ele só toma, ele faz tem umas defesas boas, até contra o próprio Atlético no primeiro jogo na primeira rodada, ele foi muito bem, assim, pegou, mas ali não foi milagre, foi uma boa partida dele com boas defesas. Mas, cara, assim, pensando, não lembro de nenhum milagre dele, assim, já em quase meio ano de Grêmio aí. Então, mais uma vez, né? Não foi falha, mas, né, um goleiro que se preze poderia ter chance de pegar o Volpe, a gente já sabe que não tem chance nenhuma, né? Mas nesses chutes aí. A gente já falou de goleiro aqui, né? O Gabriel Grando lá, pra mim, era pra ser titular. Ele não é nenhum craque também, não é nenhum goleiraço o Gabriel Grando, mas eu acho que ele seria melhor que o Volpe, entendeu? E cara, o segundo tempo
foi mais do mesmo, assim, deu uma diminuída no ritmo das duas equipes, eu acho. Mas não teve nada tão significativo, assim, eu acho, sabe? Pelo que eu tô me lembrando aqui. Tu lembra de alguma coisa específica no primeiro tempo, no segundo tempo, pra falar, assim? Então, como eu assisti os lances só, não lembro exatamente qual timing foi, né? E eu vi só o. Ah, uma coisa engraçada. Quando comecei a assistir, ele estava uns 35 do segundo. Primeira coisa que eu olho, Pavon, ele falei, meu Deus, o que esse cara ainda tá jogando, né? Daí, porra, a gente já sabe que dos pés dele não sai nada, né? E, inclusive, o último lance do jogo tinha aquela coisa, aquele abafa ali, desespero. Ele, em vez de fazer uma jogada boa, fazer um cruzamento decente, ele não dá a bola pro goleiro, assim, toma. Óbvio. E eu, cara, não sei, daí eu até tava escutando uns comentários aí, que é o Filipão que quer dar chance para ele. Cara, mas é uma coisa tão beabá, assim, cara, Pavon não dá. Gemerson não dá. Assim, já deu. Aquele outro que eu não tenho uma um ranço ali é aquele Lucas Esteves, né? Meu Deus, uma outra pereba, assim, sabe? Que tu, como a gente acompanha muito tempo futebol, cara, coisa que a gente que tá fora do contexto vê que o cara não dá para jogar e tá jogando e é titular em jogo importante. Aí fica alguns jogos sem jogar. E quando a gente olha de novo, pô, o cara tá lá de novo, mas não tinha ido embora, uma naba dessa. Então Mas tem essa alguém no parte banco, aí, alguém que é reserva que tu acha que deveria ser titular nesse time aí? cara, põe qualquer guri. O Pavon não dá, né? Qualquer um, até o que o Mano colocou o Riquelme, sei lá quantos anos tem, mas eu acho que é sub-18 ele ainda, né? E, cara, ele é melhor, qualquer um, entendeu? E outra, o Pavon, cara, eu não lembro quando que ele jogou bem. Parece que ele começou quando era novo, entrou na seleção lá, fez uns jogos, mas depois ele foi para o Atlético. Tem um amigo meu que é atleticano, inclusive foi no jogo do Inter e Atlético ontem, e é inscrito no canal. Salve, Túlio, abração aí. Eu ia mandar um E salve pra ele, mas se o Inter tivesse ganhado, daí como o Inter não ganhou, eu exatamente, preferi, eu preferi evitar a exatamente. fadiga. Ele viu em loco lá o show dos 2-0. Não, nós vamos chegar lá, fica E tranquilo. é. Então, assim, cara, umas coisas assim que a gente vê. Pelo menos o Germerson não vi ontem. Né? Quando vê, já Cara, toma um mas susto. assim, Ele, pô, Germerson aparece capitão de novo, a gente fica, meu Deus. Né? ele tava dando risada Então, lá no banco. exatamente. Aqui fique Cara, no não, banco, então, mesma coisa do Pavão, deixa no banco, mas não pode entrar, cara. Umas coisas assim que a gente fica meio, porra, não sabe mais o que fazer, é né? que tu falou da E, pessoal da base. O Grêmio tem um ranço muito grande com o empresário ali, cara. Tem uma turma de jogador da base do Grêmio que o que se desconfia é que os caras não recebem oportunidade por causa de briga com o empresário. Acho que principalmente aquele André Cury lá, sabe? Que também agencia sim. alguns jogadores do Inter. O cara é meio difícil de lidar realmente, assim. Eu acho que passa por aí, principalmente. Mas, cara, eu acho que, assim, ó, o Mano tá levando, acho que o Mano tá conseguindo o objetivo que o gremista esperava dele, que era afastar o Grêmio ali da zona de rebaixamento. Uma observação também, mais um, já que estamos falando de jogador, o Amuzu, eu acho que também já deu o que tinha que dar. Mas assim, vamos comparar proporcionalmente, né? O Amuzu tem ainda vamos dizer, talvez uma chance de dar certo. O Pavão não dá mais, né, cara? Mas aqui que E também os não começa caras. como titular, né? Esse cara começou Tem pouquíssimos isso jogos também. como titular. Cara, a mesma coisa Tem que eu isso vou também. falar depois. Depois eu quero falar, quando eu for falar do Inter, eu vou falar do Oscar Romero, meu xará. Cara, quando é que esse cara vai jogar? Entendeu? O cara tá na reserva, foi contratado. E assim, ó, dizem que ele não é lá essas coisas, mas assim, ele tem um passe de bom qualificado. Ele tem. Cara, ele, no mínimo, ele é um cara melhor do que tentar improvisar o Thiago Maia de armador, cara. Como foi feito ontem, entendeu? Pelo amor de Deus. Quando que ele vai entrar? A mesma coisa o Amuzu. O gremista não sabe como ele joga porque não viu pouquíssimas vezes o cara entrar como titular. Entendeu? Então, assim, tem um ultimato agora, que é essa parada da Copa de Clubes. Só que isso é meio ilusório também, porque os clubes vão ser obrigados a dar férias, porque o Campeonato Brasileiro vai se estender aí até 20 de dezembro, provavelmente esse ano. Então, assim, metade desse tempo da parada do Mundial de Clubes vai ser destinado para dar férias, que é a obrigação da lei. Então, não vai se ter tanto tempo de trabalhar quanto parece, mas, assim, para concluir o raciocínio de antes,
O Mano acho que vai estar conseguindo atingir o objetivo dele, que é afastar o Grêmio da zona de rebaixamento, para passar essa fase de transição de diretoria, agora que o Alberto Guerra certamente vai cair fora, para eleger um presidente novo e começar um trabalho novo no ano que vem, entendeu? Eu acho que esse é o caminho para o Grêmio esse ano, sabe? E quem sabe eles caem um acesso de Libertadores, mas eu acho improvável pelo rendimento desse time do Grêmio aí, cara. Pô, tem um time titular que não joga nada contra o mistão do Corinthians em casa, cara. É difícil também, sabe? Mas o Mistão ali, tu falou do Memphis, para mim é melhor que ele tivesse jogado do que realmente, porque até Meteu o o gol pessoal lá da. na Holanda lá. Sim, Dois. mas o pessoal do Corinthians Holanda, né? mesmo já tá aqui com ele, né? Então não tá rendendo. Esse é outro. O problema O desses Yuri caras é que Alberto, sim, esse sim fez, mas fez o falta problema para ele, desses certamente. caras, Mas... tipo o Memphis, é que o cara tem muita qualidade. Entendeu? Aí quando o cara quer ali, ainda mais contra um time Joga ruim, só quando quer. mas é. E cara, aí dado pelo tempo do vídeo, acho que a gente pode passar aí pro jogo do Inter já, para não ficar tão comprido. E engraçado assim de falar do jogo do Inter que quando eu sentei na televisão para ver o jogo, que eu procurei o Instagram do Inter para ver a escalação que eu não tinha visto, cara, quando eu me deparei com o Ronaldo, eu não posso mais ver o Ronaldo, cara, com o Bruno Henrique com o Thiago Maia, cara, eu pensei, cara, vai ser mais um jogo que eu vou ficar aqui mexendo no celular e esperando terminar, sabe? Não dá prazer de ver o jogo. Só que aí começou o jogo, o Inter meteu uma bola na trave, com o Borré assim de cabeça. 20 minutos primeiro, teu amigo aí vai com. Tava lá, ele viu. Os 20 primeiros minutos só deu Inter, cara. Eu disse, tá, eu sou obrigado a. Quando deu a bola na trave, eu sou obrigado a parar de mexer no celular e ver o jogo. Porque parece que tá bom. Mas daí, cara, a partir dos 20 minutos, desligou o disjuntor lá e começou aquela burocracia toda do time do Inter de novo, assim. Deu espaço pros caras. O que o Ronaldo e o Bruno Henrique e também o Thiago Maia erraram de passe. Sabe aqueles passos na intermediária de ataque, assim, que dá um contra-ataque? Ou então, teve uma hora que o Thiago Maia deu passo de calcanhar para trás, cara. Na linha de defesa. Ridículo, ridículo, ridículo. Mas o capítulo especial é do Ronaldo. Não posso mais ver Ronaldo, cara. Esse guri joga nada. O cara não joga nada. Sabe? Tinha um outro volante do Inter que foi embora um tempo atrás, que eu sempre falo aqui, esqueci o nome agora. O Rômulo. Isso é um Rômulo da Shopee, cara. Ele consegue ser pior que o Rômulo, cara. Esse Ronaldo. Não tem condições, cara, de ganhar um par ou ímpar com esse cara em campo, sabe? E o Borré errou muito gol de novo, né? O centroavante com a seleção colombiana aí que resolveu ali na Libertadores pra gente, mas errou muito gol de novo. E aqueles gols que é pra decidir jogo, cara. É pra tu abrir placar na casa dos caras. Entendeu? E pra mudar a história do jogo, tu não faz o gol, toma e aí se lasca. E no segundo tempo, o Roger empilhou o centroavante, colocou todo mundo e aí deu o contra-ataque lá e o Atlético matou o jogo, né, cara? Mas assim, o Atlético também não tá com essa bola toda, não, cara. Por exemplo, eu queria muito que o Inter tivesse contratado o Scarpa. Perde nem cheira, joga muito não. O Hulk também ficou meio abaixo, assim, o Hulk pesado, né? Não, o Hulk ele tá abaixo já há muito tempo, assim, né? Até o meu amigo Túlio ali, ele fala que, pô, que ele e nem é que pesou a idade, porque se ele corre, ele ganha a jogada, ele chega na frente, mas finalização no FM, para quem Ele jogou, não consegue tá mais impor menos um. fisicamente, né? Ele não consegue mais derrubar os caras, assim, né? Não, Arrastar ele os falou que caras ele junto, tem a entendeu? explosão, ele corre ainda, só que ele tá errando passe, erra chute, tá muito ruim, assim, né? Eu lembro que até uns meses atrás estava se falando Hulk na seleção, não sei o que lá, e tá jogando muito, fez um monte de gol aí, parou, nunca. Até eu falei com ele, porque é engraçado quando eu tô vendo algum jogo do Atlético, sempre tem as faltinha, né? Aí o Hulk vai chutar, eu sei que ele vai errar. Eu não sei, tipo assim, ele isola a bola, chuta fraco Sim, e teve sempre uma tem falta que ele aquela. bateu ontem, assim, puta, vai dar gol essa porcaria aqui. Não vai, esquece o Hulk chutando, se dá aquela tensão, assim, agora vai o Hulk, não sei o que lá, ele faz todo um drama para isolar a bola. Mas e E assim, se tu analisando assim pegar. a questão macro do Inter, né, o que deixa cada vez mais nítido é que assim, ó, deram todo o gás para ganhar o Gauchão e agora não.
não Não, se eu acho que encontraram assim, mais, ó, né? eu acho que é isso também, mas é uma conjunção maior de fatores, cara. É tudo. É, porque assim, se tu pegar o pós-gauchão, cara, a gente estreou no Brasileiro empatando fora com o Flamengo. A gente jogou um jogo bom em casa contra o Palmeiras, mas perdeu. E aí começou a ter. Aí o que aconteceu? O Inter começou a ter resultados complicados na Libertadores, foi baixando um pouco a confiança e começou a nivelar por baixo a atuação e começou a sequência de lesões, né, cara? A gente perdeu o Carboneiro, que é um cara bom, que jogou bem no Gauchão, inclusive jogou bem no Grenal, fez gol no Grenal, né? Aquele Grenal de 2-0, um dos gols foi dele. É... O Fernando não podia jogar todos os jogos, agora o Fernando tá fora da temporada, e aí a gente tem esses volantes meia boca aí. O Bruno Gomes também, que continuou de lesão, dependendo da gente aí de jogar com esse Agui, que não joga nada. O Valência até nem conto, porque o Valência para mim não joga porcaria nenhuma. Mas assim, eu acho que é um Parece que conjunto de ele tem até fatores, a cara. chance de jogar, né? O técnico convocou, eu não sei se chegou a jogar, mas Ele jogou. eu- Não, ele jogou? entrou ontem no jogo. Ele entrou lá no segundo tempo. Ele Sim. entrou no segundo tempo, fez nada lá na eliminatória. E entrou ontem no segundo tempo. Só que Valência deu, cara. Deu. Só deu, só vai embora. Sim. Mas continuando, cara, pô, o Atlético Mineiro aí seria um excelente destino pro Valência. Fala pro teu amigo aí, se ele tiver algum amigo conselheiro aí no Atlético aí pra sugerir a contratação. Cara, Foi, contrataram o Dudu, né? Eu assisti, eu vi o sim, Dudu, cara. falei, bah, O Dudu e e o jogou até Veiga. o final quase do jogo, né? É o Veiga, não era o Veiga que tava jogando lá ontem? Não, o Veiga é o do Palmeiras, né? O Dudu é o Dudu, aquele que era do Cruzeiro, que tava. Eu acho Não, que eu ele jogou sei. pouquíssimo no Cruzeiro, que era do Palmeiras, né? Não, mas o que eu tava falando não era do Veiga, era do Rony. O Rony joga lá. Ah, o Rony Rústico. Esse cara eu achava bom. Mas o meu foi um mimado ontem no jogo. Só ficava reclamando que o juiz não fez porcaria nenhuma. Eu tenho um amigo meu que é palmeirense, cara, esse Rony não joga nada, não joga nada. Pois ontem eu vi que realmente porcaria nenhuma também, sabe? Mas, cara, daí o resumo da ópera foi isso, assim, deu uma combinação de resultados ruins que colocou o Inter na zona do rebaixamento, a vitória surpreendente do Santos fora de casa contra o Fortaleza, o São Paulo perdeu em casa, tomou um rodeão pro Vasco, de novo, né? Tinha perdido acho que ano passado de 4-1, Do teu perdeu amigo esse ano de novo. Diniz. Então, mas o E São Paulo, assim, pelo amor ó, de Deus, né? uma coisa da derrota do Inter ontem, que ficou pro Z4, ela se torna mais trágica por causa da parada do Super Mundial. Vai ficar quase um mês sem jogos, né? Então, um mês o Inter vai estar na zona de rebaixamento treinando para as Copas, Libertadores, Copa Mas do eu posso te Brasil. falar, cara, Então, tu eu pensa concordo com como, isso. como vai estar o anímico, né? Mas assim, ó, tem três clubes acima do Inter com 12 pontos. Se o Inter ficasse em 16º, tá tudo certo. Pode ficar frio, estamos fora da zona. Sabe assim? Pelo menos esses caramba aí estão indo para essa parada com a corda no pescoço, entendeu? Tendo que trabalhar, tendo que recuperar fisicamente, tendo que se preparar melhor. Olhando para o copo meio cheio, eu penso dessa maneira, porque o Inter está precisando. O Inter só se classificou na Libertadores na base do desfibrilador, cara. Chegava ali contra o Nacional fora, teve que fazer aquele jogo de pancada de novo para ganhar. Chegou em casa com o Beira Rio, corda esticada contra o Bahia também, sabe? E depois perdeu para o Fluminense naquelas de novo de dever cumprido. E agora no contra o Atlético também, pô, sem Alan Patrick também. Tudo dificulta, sabe? Então, assim, o elenco era o melhor do Brasil. Tá, pega os 12 que estão afastados no DM lá. Sabe? Se tivesse um Carboneiro ontem. Entendeu? Não sei, cara. Não sei. É muita. Rocher não vamos nem falar, né? Isso é um capítulo à parte. Mas, cara, é isso. Agora a gente tem a parada. Vamos talvez criar uns conteúdos aí do Super Mundial. Escolher uns jogos para assistir também. Quer comentar mais alguma coisa aí do jogo do Inter? Podemos encerrar por aqui. Acho que podemos encerrar, né? Vamos agora começar. Domingo começa o Super Mundial, com alguns jogos interessantes, né? Que a gente não vê normalmente. E daí, de repente, a gente comenta um jogo ou importante ou inusitado aí que vai ocorrer nesse quase um mês aí de competição.
Fechou, gurizada? Se inscreva aí no canal, deixa um like, comenta aí o que achou dos jogos aí de Inter e Grêmio. E até o próximo vídeo. Um abraço. Feito, gurizada. Abraço, Oscar. Até a próxima. Até.